Fala galera, chegamos então ao quinto episódio de Ruptura, um episódio que simplesmente confirmou muitas das teorias que a gente estava conversando aqui já no canal durante essa semana, porque o episódio ele se preocupou demais, tá? E eu achei isso fundamental também, em mostrar essas complicações agora das relações ali entre o nosso trio, nossa equipe nova, né, formada ali do MDR agora, sem mais o Irving, e deixando também assim as cobranças do Dylan sobre o Irving e batendo muito na questão dele estar morto, o Milchak negar e depois o Dylan vir mais forte ainda, até culminar com, com todo o evento que tem aí do funeral, tá? Que eu achei também bem interessante assim, a maneira como o episódio monta o funeral, mas tem uma questão no funeral que acho que é fundamental. A questão da senhorita Huang, quando ela tá conversando lá com o Milchak nos preparativos e ela faz a tal pergunta que na verdade é uma afirmação, para depois ela vir com a pergunta que vai levar lá toda a questão, né, da avaliação do Milchak. Deles realmente se sentirem algo que eles não podem sentir, algo real. E isso eu acho muito importante, tá? Porque isso novamente assim, o episódio ele toca muito. Porque essas complicações das relações, tá? Além da cobrança do Dylan, tem o mais forte de tudo, que é a Ellie volta finalmente, né, para todo o andar cortado ali desde a primeira temporada, cara. Ela não esteve ali durante todos esses eventos que se passaram. Ela volta, né, depois lá do efeito lá do bloqueio de Glasgow, simplesmente, né, trazer ela de volta. Só que ela não sabe nada do que está acontecendo. Ela já tem aquela grande surpresa quando abre a porta do elevador, tá a Sr. Huang ali parado, quem é aquela pessoa, e tem aquela pintura totalmente, né, excêntrica ao fundo lá, que obviamente tem simbolismos com muita coisa que está sendo também falada durante, né, esses episódios agora da segunda temporada. Só que quando tem aquela conversa dela com o Mark, né, e sobre a questão de confiança, sobre o Mark se negar antes, né, a querer realmente saber qual é a experiência que a Ellie teve de verdade e não querer também compartilhar com ela. A maneira como o episódio, tá, se preocupa em além de fundamentar novamente, tá, essas relações, mas também a maneira como o episódio grava, literalmente, tá. Eles pegam, fazem um plano conjunto ali com os dois atores de perfil, deixando tudo muito íntimo para a gente ter ali as reações mesmo que seja de perfil de ambos ao mesmo tempo, não batendo muito numa questão mais óbvia que seria gravar para a gente ter um plano mais frontal ou um 3/4 ali para ter os dois olhos de ambos, né, atores aparecendo ali na troca toda que teria, né, de diálogo, e deixando isso muito próximo e deixando a cena correr. Quando eles fazem isso, eles trazem um tom muito bom de intimidade para o que está acontecendo, e eles fazem isso por 3 vezes durante esse episódio. E essa cena do Mark com a Ellie é muito importante porque bate no ponto que é o real do porquê que o Mark está daquele jeito. Porque a Helena simplesmente entregou tudo o que o grupo estava realmente planejando. E que a Lumon sabe de exatamente tudo sobre tudo. Então, qual é o sentido realmente de fazer alguma troca? Qual é o sentido? Até chegar aquele momento lá, final, quando o Mark é confrontado pelo Milchak em mais uma cena, que a gente tem esse plano conjunto ali com ambos de perfil, onde o Milchak já tem uma atitude que é muito da senhorita Cobel, né? Mas muito, né? E eu gosto quanto que ele também usa isso de referência na questão da reunião lá com o conselho, em relação à sua avaliação, sobre tudo mais, né? Quando a gente tem, tá, e a palavra do Milchak jogando pro Mark sobre a relação que ele teve com a Helena, aquele ponto ali é muito importante porque a gente conversou isso durante a semana. Será que a Helena tá grávida? Isso é algo que o episódio ainda não quis nem nos deixar com uma pontinha de dúvida. Ele não quis entrar em nada sobre esse assunto. Só que é algo que também, para mim, tá, vai ter algum tipo de consequência, cara, de ressonância do que for a palavra que quiser falar nos próximos episódios. Porque tá muito claro por que o Milchak volta e fala isso naquele momento ali. Fala sobre a importância de quem que realmente estava ali, não só para aquele momento todo do tal cavalo de Troia, né? Mas também sobre o comando da empresa por completo, cara. A pessoa que estava ali é uma pessoa extremamente
importante. Então, o que o Mark faz naquele momento é muito impactante, tá? A relação que ele teve com a Helena, por mais que ele não soubesse de nada, porque era tudo isso que a gente já sabe, isso vai trazer, sim, consequências daqui pra frente. E eu acho importante que eles vão realmente tocar em algo que possa ter acontecido, um fruto daquela relação, literalmente, tá? Isso vai acabar dando algum, querendo ou não, um resquício ainda, cara, de motivação para os eventos que vão vir pra frente. Não é algo que... Ruptura não é uma série que simplesmente pega e começa a te apresentar símbolos, elementos e deixa ali, jogado, tá? Ele traz isso de volta. Isso pode demorar 2 episódios, pode mudar o arco até do que está acontecendo na temporada, só que ele se preocupa, sim, em trazer esse elemento de volta. Então, com certeza, cara, aquela relação dos dois vai voltar. Não apenas ali, talvez num conflito que seja da Harry, junto com o Mark S, né, numa questão ali sobre o beijo que tiveram no final da primeira temporada, e agora com novamente eles estando aqui juntos. Não vai ser, para mim, um conflito tão simplista assim, sabe? Um conflito muito mais de relação ali entre duas pessoas que começaram a ter um tipo de sentimento uma pela outra. É algo que precisa ter também consequências no mundo real, no mundo exterior. Então, galera, pô, toda essa parte fundamental do episódio para mim foi muito bem colocada, muito bem desenvolvida. E daí a gente chega, né, nessa questão toda ali, primeiro, do Irving junto com Bert. Eu me diverti demais naquela cena, mas demais, cara, eu ri muito naquela cena, quando a gente tem ali a clareza do motivo do porquê que o Bert tá ali. Porque isso ficou muito em aberto, né, e obviamente que deu também pra teorizar em cima sobre, cara, daqui a pouco o Bert, ele não era aquela pessoa simplesmente que estava lá, trabalhando na ótica e no design, simplesmente por estar ali, né? Tinham outros motivos. Aparentemente, o motivo dele, cara, é um motivo muito bem colocado. O que aconteceu no final da primeira temporada lá, e dos gritos tudo mais, e a questão até da viagem ter sido interrompida, né, por questão de ciúmes, por não entender o que aquele cara tava lá fazendo na porta da nossa casa, gritando o teu nome, como assim? Como assim tu não sabe de nada? E tu foi demitido por quê? Porque tu te envolveu eroticamente com outro. A resposta do Irving, cara, eu ri muito. Mano, tu acha que a gente pode ter tido alguma coisa, então? E eu gostei, cara, porque cria ali, talvez assim, um elo que não vá para um sentido maior da conspiração. Eu acho interessante eles irem para um lado, talvez, de trazer algumas coisas desse mundo externo para que essa troca toda ali que possa acontecer entre esses personagens ali comece a criar, talvez, essa tal revolução que o Rickon coloca lá sobre o que é realmente ser um cavalo de Troia pelo que ele está colocando no trabalho ali e tudo mais. Sabe, tu começa a criar por um outro caminho tudo aquilo ali. Essa troca que pode acontecer entre essas duas pessoas, não indo já diretamente para um campo de conspiração como estava colocado do Burt realmente estar ali, né, trabalhando pela Lumon e tá realmente observando o Irving com outras intenções, digamos assim. Eu gosto do motivo, tá? Eu gosto do motivo e principalmente para mim ele funciona porque foi apresentado antes, final da primeira temporada, porque aparece no episódio 2 e para sua consequência agora também. Fica, obviamente, também aberto ainda com quem que o Irving está se comunicando pelo telefone. Quem é essa pessoa? Para mim era muito a Regab. Eu já não acho mais que ela. Por causa da aproximação que ela está tendo aqui com o Mark, aparentemente não é ela. Não é ela. Então quem pode ser? A Cobel? Porque a Cobel, né, ela também tem seus interesses ali. Obviamente que isso também é algo que Ruptura daqui a pouco vai começar a abranger mais pra gente. Esses pontos também, mas pra mim, cara, é alguém que a gente já viu dentro dessa série. Então, dentro dessas possibilidades, se eu tô tirando a Regab, cara, eu tô colocando muito mais a Cobel como essa pessoa que pode realmente ser esse contato. Do porquê, aí já é uma outra história. Aí já é um outro caminho, tá? E já aproveitando sobre o Irving, cara, tem 2 pontos extremamente importantes, tá? Primeiro,
o início do episódio, né? O prólogo do episódio ali, com a galera a Felícia e a outra funcionária lá, do Ótica Design, dando ali as ferramentas, tem aquele outro funcionário lá entrando no corredor, descendo lá no elevador, né? E aquilo ali representa muito o que aconteceu com o Irving, né? Ali está representado muito essa questão da morte do Irving, tá? Pelo menos essa foi minha leitura perante o que está acontecendo ali naquele momento do episódio. E daí a gente pula, obviamente, cara, no Hang in There, né? Aguente firme. Como o episódio monta, tá? Pra gente ali, né, o significado do que é dito pelo Irving pro Dylan, quarto episódio, aí chega no quinto, tá tendo todo o ritual do funeral, a gente já tinha visto o quadro ali antes, tem toda a questão, né, da troca que tem da Halle com o Dylan, eles estão comendo melancia, o Mark tá comendo melancia, acaba saindo, né, a Halle e o Mark, fica ali o Dylan, e daí se monta o resto que tem da cabeça de melancia, que tá explicado agora qual era da real intenção de ter uma cabeça de melancia do Irving, que a gente tinha visto lá no último trailer, tá ali de frente pro quadro, cara. E eu gosto quanto que o episódio deixa simplesmente o Dylan ficar olhando para uma coisa, olhando para outra coisa, e automaticamente ele vai lembrando do que foi falado, sem externar, sem precisar recorrer a um momento ali até de um insert, cara, de colocar um flashback para que a gente volte para aquele momento da cachoeira e tudo mais, porque não precisa, entendeu? Não precisa mastigar essas informações. As informações, elas estão ali funcionando, porque a gente está vendo que o personagem está pensando. A partir do momento que o personagem está pensando, eu entro nesse pensamento junto com ele, porque a história já me ganhou, então eu já estou nesse pensamento junto com o personagem. E daí tem aquela grande questão da informação sendo passada, justamente com o caminho todo que leva para o corredor. Ou seja, as lembranças todas do Irving, o contato todo do externo com o interno, funcionou que agora foi passado, obviamente, para o Dylan. E eu tô louco para ver qual vai ser a sequência disso. Se ele vai novamente, né, tentar ir para um caminho sozinho, ou se ele vai pegar e compartilhar. Para mim, o Dylan ele já tem essa confiança em relação a Halle. É diferente da questão do Mark. Ele já tem essa confiança em relação a Halle. Mas, em relação ao que o Mark também pega e a reintegração vai tendo mais efeitos, por mais que a Regap quer esperar, a reintegração ela vai tendo realmente ali a sua progressão, mesmo com calma, mas está acontecendo, né, de uma maneira, querendo ou não, quase que orgânica, aquela reintegração ali pro Mark, tudo a seu tempo, mas está acontecendo. Cara, ele tá simplesmente tendo as lembranças todas ali, né, dos corredores toda, para acabar com aquela simplesmente, cara, imagem da senhorita Casey parada na frente dele. E o que é que ela iria terminar de falar naquele momento do seu externo? Pô, o seu externo é casado, o seu externo é feliz, o seu externo é o quê? Porque tudo aquilo são aquelas mensagens que a gente aprendeu na primeira temporada em relação à saúde do bem-estar e tudo mais. Então, o que seria aquele complemento de informação? Mas, com todo esse processo acontecendo organicamente agora com o Mark, tá? Ele respeitando também, né? Algo que o Pete não respeitou, que são essas etapas todas para que não aconteça o pior. Chega nesse momento ali, a gente tem também a informação passada do Irving externo para o Irving interno, chega para o Dylan. Essas coisas todas vão acabar batendo muito nessa tal revolução, nessa tal parte do que o Rickon fala do Cavalo de Troia acontecendo. E não tem mais a questão, né, da parte da Halle novamente estar ali infiltrada como Helena. Porque está muito claro. Para mim, aquela reunião toda que tem da Natalie com o outro personagem lá, que agora me fugiu o nome, junto com a Helena, tá claro que ela não vai voltar como Helena. E, mais uma vez, né, ela toma mais uma pancada em relação ao pai ter realmente incentivado que aquilo ali acontecesse. Que a Halle voltasse. Sem ter nenhum tipo de argumentação para Helena. E olha a relação novamente do Mark com a Helena tendo essa importância, né? O que a gente tem da Helena observando o Mark indo embora da Lumon é um outro detalhezinho sobre um ponto também falado durante essa semana, tá aqui no canal.
a Helena, querendo ou não, visualizou algo no Mark que aparentemente ela não tem na sua vida real. E isso é um detalhe que daqui a pouco, cara, pode ter algum tipo de importância, sim. E o projeto Cold Harbor, ele está chegando muito próximo da sua conclusão. Galera, o último episódio desta segunda temporada, seu título é Cold Harbor. Então, teoricamente, daqui a 5 episódios, a gente está começando um novo arco, simplesmente chegamos na metade da temporada, a gente vai ter realmente as respostas do que é realmente que está acontecendo no Lumo. Tenho muito, mas muito pressentimento que a próxima temporada daí já vai pegar e vai dar consequências em cima disso, sobre o que realmente a Lumo tem como seu principal objetivo e o que está acontecendo ali. Galera, coloquem mais nos comentários o que acharam sobre esse episódio. Já sabem que a gente vai ter vídeo saindo todo dia aqui no canal sobre ruptura. E não esqueça também de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.